Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 124. Título: Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus, Lucas 8:13. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas. Provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que mais uma vez, nesse momento em que nós ainda não podemos nos encontrar presencialmente no Grupo Espírita Francisco de Assis, as nossas reflexões doutrinárias possam continuar a ser amparadas e secundadas pela espiritualidade amiga. Hoje nos cabe desenvolver um tema relativo ao Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, a obra fundamental da doutrina espírita, em que Allan Kardec se debruça sobre os trechos bíblicos, em especial do Novo Testamento, daquilo que ficou conhecido coletivamente como Evangelho, trazendo ilustrações e esclarecimentos à luz do ensino dos Espíritos sendo aplicado ao conteúdo da literatura bíblica. Neste trabalho de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos hoje com a
tarefa de iniciar o capítulo 7, abordando os seus itens 1 e 2. O capítulo 7 se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito e é dividido nos subtítulos: o que se deve entender por pobres de espírito, que é o que nos cabe hoje estudar, aquele que se eleva será rebaixado, e mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E na seção das instruções dos espíritos, nós temos as mensagens dos espíritos que complementam o estudo doutrinário desse capítulo, sob os subtítulos: o orgulho e a humildade e missão do homem inteligente na Terra. Dos itens 1 e 2, o primeiro, como de praxe nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é um trecho bíblico sobre o qual as reflexões doutrinárias de Kardec e dos Espíritos serão desenvolvidas. Nesse caso, um trecho bíblico de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, em que se lê simplesmente: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O trecho, que faz parte das famosas bem-aventuranças, que ainda dão título a outros 4 capítulos do Evangelho: Bem-aventurados os aflitos, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos e os que são misericordiosos, estão localizados esses trechos das bem-aventuranças em um dos eventos mais emblemáticos dos textos evangélicos, que é o famoso Sermão da Montanha. Um momento em que Jesus externou essas lições, essas promessas relativas à vida futura das bem-aventuranças, e que ele deixa basicamente estabelecidas essas promessas em conformidade com a nobreza dos nossos atos e condutas, ou seja, seremos mais ou menos felizes, mais ou menos bem-aventurados, de acordo com a maneira por que nós nos portamos e por que nós nos ajustamos aos ditames da lei divina. Tanto é esse texto importante que, inclusive, o jainista Mahatma Gandhi, uma das figuras mais importantes da política, da espiritualidade na Índia, disse que se toda a literatura espiritualista e religiosa da humanidade se perdesse, mas o Sermão da Montanha subsistisse, praticamente nada teria sido perdido. De fato, o Sermão da Montanha é uma peça central no universo cristão e com isso repercute fortemente nas interpretações espíritas do Evangelho do Cristo. Para nós entendermos os temas que nos cabe abordar hoje, é preciso esclarecer de início, e ao longo do capítulo também, para nós entendermos o significado desse capítulo, é preciso que nós entendamos o que significa pobres de espírito, quando Jesus diz que o reino dos céus, a bem-aventurança, a felicidade futura, como se queira expressar essa ideia, essa promessa do Cristo, será daqueles que souberem ser pobres de espírito. Então, o que é que significa dizer que alguém é pobre de espírito na linguagem evangélica e à luz, repita-se, do ensinamento doutrinário? É isso que Kardec esclareceu logo no começo do item 2, o segundo e último que nos cabe hoje, quando Kardec comenta: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. É uma elucidação bastante clara que vai direto ao ponto. Como se vê, a expressão pobre de espírito não está sendo empregada por Jesus e nem poderia jamais ser empregada nesse sentido, nas acepções pejorativas que ela conquistou no linguajar comum cotidiano das sociedades. Usualmente, quando alguém fala em pobre de espírito, ou está se referindo a uma pessoa de baixos valores, a uma pessoa vil, uma pessoa que não é socialmente recomendável. Nossa, mas que pobreza de espírito que fulano está mostrando quando ele age dessa forma, certo? É um uso pejorativo comum na sociedade, na vida cotidiana, em relativo a alguém que tem uma moralidade socialmente rejeitada. Ou está se referindo, e a essa acepção é que Kardec se refere no primeiro parágrafo do seu texto, do seu item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoas muito tolas, muito ingênuas, muito pobres de inteligência. Isso seria o espírito sendo apresentado como sinônimo da inteligência, da capacidade cognitiva e intelectual do indivíduo.
No sentido evangélico e, por consequência, no sentido doutrinário, muito ao contrário dessas duas acepções pejorativas, o pobre de espírito é aquele que não se engrandece para si mesmo e para os outros, que não engrandece a própria imagem, que não ostenta, que não é presunçoso, que não é orgulhoso. Em outras palavras, é aquele que é humilde. Pobreza de espírito é sinônimo, na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, de humildade. Se nós não fizermos essa diferença entre as acepções, a mensagem fica incompreensível por conta de um problema de comunicação. E nós corremos o risco, não só nesse caso, como também em outras oportunidades, de imaginar Jesus pregando algo que jamais ele poderia ter pregado, da mesma forma os espíritos orientadores da obra da fundamentação doutrinária. Humildade é, sem dúvida, uma das virtudes mais importantes dentro do cristianismo. E sobre humildade é que fundamentalmente nós estamos falando nesse capítulo do Evangelho. Tão importante é a humildade que a primeira coisa que nós precisamos fazer é avançar para o item 11, onde o espírito Lacordaire define a humildade e também o seu oposto, o orgulho. Ele diz: "Oh não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo." A humildade, portanto, não é apenas mais uma virtude como todas as outras, o que já seria muito, porque nós temos como um dos nossos objetivos primordiais conquistar virtudes e desenvolver virtudes. Faz parte do nosso progresso espiritual. Nem é apenas entendida aqui como um simulacro de modéstia. Ah, meu Deus, como eu sou pobrezinho, como eu sou... Não é nada disso, não é nada disso. Eu não me acho nada demais, né? Geralmente quem se proclama humilde é quem menos o é. Não é nada disso a que se refere Kardec, a que se refere Jesus e a que se refere Lacordaire nessa mensagem. Aquele que apenas simula a modéstia, simula a humildade, não exibe aquilo que corresponda efetivamente ao seu íntimo, aquilo que de fato se passa no seu interior. A humildade propriamente dita é muito mais a expressão da sincera consciência da própria pequenez e do próprio lugar no universo. E é uma condição para dar brilho e valor às demais virtudes. Isso porque ela vem em oposição ao orgulho, que Lacordaire também define. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos, e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? E o que se segue a esse item é um bravo, nós vamos ver ainda naturalmente mais à frente, é um bravo discurso de Lacordaire atacando a prepotência daqueles que ocupam posições mais importantes do ponto de vista político, institucional na sociedade terrena, que têm privilégios de sangue na nobreza, como nas antigas aristocracias, ou aqueles que são mais ricos e que têm posições mais abastadas de vida. A concepção de humildade no pensamento cristão e no pensamento espírita, que ganha todo um sentido especial a partir do momento em que nós concebemos a irmandade que existe entre todos os seres criados por Deus, por conta da origem comum que nós todos espíritos temos, o mesmo Criador, todos criados simples e ignorantes, e também o mesmo destino, o destino comum que nós temos, que é a perfeição, a pureza espiritual. Disso nós deduzimos uma das mais notáveis potências históricas e morais do cristianismo enquanto mensagem. Esse reconhecimento do nosso lugar no universo, nivelados com os nossos irmãos, com todos aqueles que nos cercam na criação. Fazendo com que a gente tenha esse registro na história e na narrativa evangélica, a opulência dos líderes e conquistadores romanos que comandavam os hebreus, a arrogância de Herodes, a pseudo-sabedoria dos fariseus, que tantas vezes Jesus criticou, com que tudo isso se apequenasse diante da figura de um homem que nasceu
numa manjedoura, conforme conta a narrativa bíblica. Kardec prossegue no item 2. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade. Aqui a gente está falando especificamente dos intelectuais, dos sábios, dos cientistas, dos filósofos, dos pensadores, que se consideram superiores a tudo e todos. E muitas vezes consideram, inclusive, que os seus conhecimentos são tudo o que há para conhecer no universo. Não conseguem conceber que possa haver algo acima das suas tão augustas sapiências. E é isto que Kardec está criticando neste parágrafo do item 2. Então, esses homens formam tão alto conceito de si próprios, da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, foi o que eu acabei de dizer, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Como pode haver Deus se ele estaria acima de mim e eu sou o tal, né? Para usar uma linguagem popular, contemporânea, eu sou o cara, então Deus que se dane, Deus não interessa. Potências superiores a mim e a minha augusta inteligência não podem existir, porque isso feriria o meu orgulho. Ou se condescendem em admiti-la, aceitar que existe um Deus, que existe a divindade, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. O que eu declaro ser verdadeiro é verdadeiro. Se eu proclamo que Deus não existe ou que Deus está morto, Deus não existe, Deus está morto. É inconcebível que algo possa estar para além das minhas tão desenvolvidas e sofisticadas capacidades. É essa a crítica que nos faz Kardec. E aqui ele introduz a explicação espírita a respeito de duas doutrinas que são contrárias ao espiritismo e que de uma maneira ou de outra decorrem de uma atitude que não é humilde perante a lei universal, perante a ordem universal, perante a divindade, que são o materialismo e o chamado deísmo independente. Nós temos um movimento contemporâneo com características bastante radicais, que alguns chamam de neo-ateísmo, que se mobiliza de forma veemente para combater a ideia de Deus e combater as religiões. O movimento é capitaneado por intelectuais ateus e cientistas como Richard Dawkins, que é autor de um livro que se chama simplesmente Deus, um Delírio. Muitos de nós já devemos ter ouvido falar nesse livro, que fez muito sucesso, virou um best-seller. Para muitos desses cientistas, desses neo-ateus, que estão longe, né, de serem os únicos materialistas filosoficamente, que recusam a existência de qualquer coisa para além da matéria, havendo vários materialistas no campo da ciência e mesmo no meio acadêmico que adotam premissas de negação absoluta de Deus, do espírito, do transcendente, infelizmente há muitos. A crença nas religiões ou na imortalidade da alma, para essas pessoas, é uma superstição ridícula. Uma crendice vazia que só cabe a pessoas ignorantes. Aí sim, no sentido popular e não no sentido evangélico, pessoas pobres de espírito. Acreditar em Deus, acreditar em religião, acreditar em espiritualidade é coisa de gente ignorante, pobre de espírito, pequena, mesquinha. Eu que sei que a ciência prepondera, a ciência prevalece, eu sei que nada disso subsiste, nada disso se sustenta. Fato é que muitos desses investigadores do mundo físico, que são os cientistas, acabam emitindo esse tipo de opinião, refletindo muitos preconceitos existentes no seu meio. E é isso que o Livro dos Espíritos discute na questão 147, quando Kardec pergunta: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Os espíritos responderam a Kardec: o fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens, que
que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto, que a sua ciência, em outras palavras, ditou a última palavra sobre tudo o que há para ser conhecido. Muitas vezes não existe no indivíduo uma descrença total na existência da divindade. Existe um orgulho tão grande, como nós dissemos, o grande antagonista da humildade, como foi apontado pelo espírito Lacordaire, uma pretensão tão grande em supor que tudo aquilo que há para ser conhecido está dentro das suas possibilidades, do seu domínio de sapiência, do seu controle teórico e metodológico, que mesmo a ideia inata, que nós no Livro dos Espíritos constatamos que é inata, que desponta das profundezas da alma, de que existe um Deus e de que existe a vida futura, é suplantada pela cegueira dessa arrogância e dessa presunção. Além do materialismo, que o Espiritismo aponta como sendo o seu maior antagonista, o que Kardec comenta, voltando então ao item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, o que Kardec comenta aí é que existe um outro pensamento que é o chamado deísmo independente, que muitos pensadores iluministas sustentaram, que é um pensamento segundo o qual Deus até existe. Eu até admito que Deus existe. Mas é aquilo, ele criou o universo como o relojoeiro cria o relógio, depois deixou o relógio girar, deixou o universo seguir o seu caminho a seu bel prazer, não interfere mais, não tem mais qualquer tipo de interação com a sua criação. O deísmo independente negaria, por exemplo, o valor de qualquer oração, de qualquer prece, de qualquer diálogo entre o indivíduo e Deus, porque Deus já não tem mais o que ver com a sua obra. Essa postura do chamado deísmo independente é definida de forma mais didática por Kardec num artigo chamado As 5 Alternativas da Humanidade, que foi publicado em Obras Póstumas, que é uma obra que foi editada posteriormente à desencarnação de Kardec, mas isso não significa que ela não contenha alguns textos de interesse para os estudantes da doutrina espírita. E lá Kardec diz o seguinte: o deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes. Os deístas independentes, são esses aos quais eu acabei de me referir, que são os que Kardec está criticando no item 2 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e os deístas providencialistas. Os primeiros creem em Deus, admitem todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas uma vez estabelecidas, essas leis funcionam por si sós e aquele que as promulgou de mais nada se ocupa. As criaturas fazem o que querem ou o que podem sem que ele se inquiete. Não há providência. Não se ocupando Deus conosco, nada temos que lhe agradecer, nem que lhe pedir. Portanto, em outras palavras, não há necessidade de adoração, como diz o Livro dos Espíritos, referindo-se à adoração como uma lei natural, não há necessidade de preces, nada disso, porque Deus está completamente apartado de nós e de toda a sua obra. Ao contrário, o deísta providencialista crê não só na existência e no poder criador de Deus, na origem das coisas, como também crê na sua intervenção incessante na criação. E a ele ora, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual. Esse conceito de deísmo, como se vê, é um conceito amplo, multifacetado, tem diversas vertentes, diversas aplicações, nem sempre é atribuído a atitudes iguais em relação à divindade. O que tende a equiparar todos os pensadores que são catalogados por esse termo, que são definidos como deístas, desde o britânico Lord de Shrewsbury, nascido em 1583, portanto lá do século XVI e falecido no século XVII, até o americano Thomas Paine, que foi um personagem importante da política americana nos seus primeiros anos depois da independência, é a redução da ênfase em tradições, em revelações documentadas em textos sagrados, como acontece em boa parte das religiões, até revelações obtidas de uma maneira miraculosa, tida como sobrenatural, derrogando a lei divina, para, em vez disso, sustentar a fé em Deus, apostando no reconhecimento ou na admissão da sua presença ou da sua existência pelo esforço da razão
e da admiração pela natureza e pelas leis naturais. É claro que uma vez que o Espiritismo se proclama um paradigma de existência que se alicerça nas leis naturais, apenas leis que não eram conhecidas devidamente, que não eram compreendidas devidamente, uma outra ordem de fenômenos que obedece a uma outra ordem de leis, diferente daquela que preside os fenômenos naturais que as ciências da natureza estudam, tais como a química ou a física. Então o Espiritismo se aproxima dos deístas, ao não admitir efetivamente o conceito de sobrenatural, de algo que esteja além das leis naturais normais, como relativo aos elementos sobre os quais ele se debruça. Só que o Espiritismo também enfatiza, é verdade, que a revelação divina participou da sua elaboração, somando-se ao esforço investigativo e intelectual do ser humano, em especial de Kardec, já que, como diz Kardec no item 13 do capítulo 1 de A Gênese, outra obra fundamental da doutrina, foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Então existe um componente de revelação no Espiritismo que os chamados deístas tradicionalmente não reconhecem. Além disso, e esse é o ponto mais importante para a reflexão que nos ocupa nesse momento, o Espiritismo enxerga, tal como os deístas providencialistas, ao contrário dos deístas independentes, a presença e a ação da providência de Deus de forma absolutamente direta e incessante através da execução das suas leis. Sem que para isso, ao contrário do que preconizam algumas das religiões tradicionais, fosse necessário, ou se faça necessário, derrogar ou suspender o funcionamento de uma só dessas leis, uma vez que se Deus é perfeito, as suas leis também são perfeitas e não necessitam de suspensão. Se fosse possível imaginar, e Kardec diz isso na Gênese também, por um só momento, e aí os irmãos nos perdoem a linguagem antropomórfica, Deus parasse de prestar atenção, de atentar para qualquer objeto ou aspecto da sua criação, esse objeto ou aspecto deixaria de existir no mesmo instante. Qualquer sistema que aponte o contrário, que anule a ação divina, é um sistema que diminui a importância de Deus e da nossa relação com Deus e aumenta exageradamente a importância das coisas, da criação e dos indivíduos. É o que Kardec continua a sustentar no item 2 do capítulo 7, que nós estamos estudando. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Eles se atribuem a espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério, pobres de espírito aí no sentido pejorativo. E Kardec prossegue: entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele.
Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Conforme nós vimos, apesar de ser uma virtude, a humildade, ela na verdade é um ato de realismo. Porque, de fato, ela representa o ajuste do indivíduo humilde à lei divina, com ajuste à verdade. O fato de que nós todos somos, sim, muito pequenos perante Deus. Isso não é nada mais do que a realidade. Iludido está aquele que se julga muito superior pelo seu cabedal de conhecimentos e o seu arsenal cognitivo. Todo aquele que não compreende a própria pequenez perante o Criador, perante Deus, está mais distante do progresso espiritual que nós necessitamos conquistar, progresso necessário para a felicidade que nós almejamos. Há, ainda nesse trecho que Kardec comentou, desse item 2, uma clara hierarquia, demonstrando que acumular os conhecimentos e os títulos com que nós podemos ser premiados em consequência dos nossos conhecimentos. Conhecimentos que nós podemos ter na Terra, um mundo inferior de provas e expiações, conhecimentos então que não representam nada perto da infinitude de coisas que há para serem conhecidas e das quais nós nem sonhamos em imaginar qualquer característica ou qualquer aspecto. Isso não nos torna maiores do que os nossos irmãos que progrediram moralmente, que têm uma elevação moral, se as nossas almas estiverem, ao mesmo tempo que nós acumulamos esse conteúdo todo e que nós devoramos dúzias e dúzias de páginas de livros, se as nossas almas estiverem gélidas e viciosas, se elas não forem capazes de se identificar, de se comover com os nossos irmãos, com aquilo de que eles necessitam, com as suas realidades, se nós não pudermos experimentar o sentimento de fraternidade e exercer a caridade, isto de nada ou de muito pouco adiantaria. Isso não quer dizer, obviamente, que a conquista de saber ou qualidades intelectuais seja inútil ou sem importância, ou seja dispensável para o espírito. Ao contrário, é fundamental. Nós progredimos nas duas esferas, intelectual e moral. E o espírito só alcança a perfeição quando ele alcança a perfeição nas duas esferas. Se ele progredir também apenas moralmente, não progredir intelectualmente, está capenga, está faltando uma das asas, e vice-versa. Apenas quando desprovida da vinculação, da humildade de espírito em relação a Deus, essa conquista de intelectualidade na Terra, com os conhecimentos da Terra, com todo respeito aos nossos irmãos ateus e materialistas de bom coração, ela em alguma medida é uma espécie de pseudo-sabedoria e uma lacuna que fica faltando ao espírito preencher. Que o Espiritismo, com a sua solidez teórica e com a fé raciocinada a que ele nos convida, possa nos ajudar a fortalecer essa fé e essa convicção tão necessária para todos nós. Muita paz.